irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 3, e nosso tema é a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Irmãos, nós vamos ver nessa lição que muitos defendem que Jesus não é da mesma substância do que Deus. Porém, nós cremos, meus irmãos, que eles são um só. Pai, Filho e Espírito Santo são um. O Senhor Jesus, o Espírito Santo são um com Deus. E nós cremos nisso. É uma das coisas que nós cremos. Nosso texto áureo. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, meus irmãos, é o mandamento do Senhor, dizendo que nós deveríamos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo não é menor que Deus, o Pai não é maior que o Filho. Nós vemos que, claro, a nossa mente não consegue alcançar, não consegue, vamos dizer assim, entender isso. Então, fica para nós, meus irmãos, crer que se Deus falou que nós deveríamos ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que para nós aqui eles são as mesmas pessoas. E eles é a mesma pessoa, meus irmãos. Vamos dizer a mesma pessoa no nosso linguajar, na nossa forma de entender. Nossa verdade prática, cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em substância, glória, poder e majestade. Eles, meus irmãos, Pai, Filho e Espírito Santo, são um. E nós vemos que é um Deus que é em três substâncias, Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa leitura bíblica em classe que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao versículo 6, e 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. Diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Irmãos, é o mesmo, meus irmãos. Nós vemos que aquele que age na nossa vida é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus e é o Espírito Santo. Nós vemos que nós não podemos, meus irmãos, achar que, claro, nós vemos que nós temos que rogar ao Pai em nome de Jesus, e daí o Espírito Santo é o nosso Consolador, mas os três são um. Nós cremos nisso. A Assembleia de Deus, ela crê na Santíssima Trindade. Irmãos, a nossa introdução. A doutrina da Trindade é a verdade mais crucial do pensamento cristão. Mas como conciliar o monoteísmo revelado no Antigo Testamento com a divindade de cada pessoa da Trindade? Esse é o enfoque da presente lição. Irmãos, o monoteísmo é acreditar em um só Deus. Nós vemos que Abraão, o pai da fé, ele era monoteísta. Claro, o seu pai terá sendo politeísta, acreditando em vários deuses, porém, nós temos, vamos dizer assim, o exemplo de monoteísmo através de Abraão. Irmãos, quando nós olhamos aqui o monoteísmo revelado no Antigo Testamento como a divindade de cada pessoa da Trindade, irmãos, eles são Deus. Não adianta a gente achar que Jesus é um Deus, o Espírito Santo é outro Deus e Deus Pai é outro Deus. Não. E o Pai é outro Deus. Não. Os três são Deus. São três em um. Então nós vemos, meus irmãos, que todo o poder é deles. Nós vemos que Deus Todo-Poderoso, nós estamos rogando a honra, a glória, ao poder, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus é um. É a Santíssima Trindade. Nós vamos ver depois aonde que foi, vamos dizer assim, definida essa palavra. Vamos já poder adiantar. Foi através de Tertuliano que, vamos dizer assim, que definiu a palavra Trindade. Você não vai ver a palavra Trindade na Bíblia Sagrada. Tópico 1. Construções bíblicas trinitárias. A unidade da Trindade. Uma leitura superficial dessa passagem pode levar alguém a argumentar que o texto não diz que cada uma dessas pessoas é Deus, como costumam fazer determinados grupos, tidos como cristãos. Irmãos, aqui, essa passagem que está falando aqui, é a que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao versículo 6. Por quê? Porque vai achar que o Espírito Santo é um, o Jesus é outro e o Pai é outro. Eles, meus irmãos, nós vemos que não há diversidade de dom, não há diversidade de... o dom, o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e Deus é o mesmo. Mas é o mesmo, são eles mesmos que operam. Aqui o apóstolo Paulo ele colocou, porém, quem opera em nós é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
aquele dividiu, aquele colocou em três aqui, em três partes aqui, porém o que age em nós é o Espírito Santo. E ele que vai dizer mais. O apóstolo Paulo se refere à Trindade usando outra linguagem. Ele afirma a unidade de Deus, uma só essência e substância, em diversidade de manifestações de cada pessoa distinta. E declara que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo e o Deus Pai é o mesmo. A unidade é a unidade na diversidade, ou seja, tem diversidade. Diversidade no sentido de quê? Aqui ele falou, o Espírito, a diversidade de dons, o Espírito é o mesmo, a diversidade de ministérios, o Senhor é o mesmo, e a diversidade de operações, o Senhor e o Deus que opera tudo em todos, ou seja, é o mesmo, é a mesma coisa. Mesmo aquele que age na diversidade de dons é o Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui ele colocou o Espírito Santo, mas nós sabemos que são três em um. Tópico 2, a bênção apostólica. Quando nós temos, meus irmãos, a bênção apostólica, que nós vemos ali, que o pastor dá a bênção apostólica, aqui nós vamos ver o porquê disso. Há aqui certo paralelismo com a bênção sacerdotal. Esta saudação final não é comum nas epístolas paulinas. Não aparece haver aqui a intenção de explicar a doutrina da Trindade. Trata-se do pronunciamento habitual do ministério de culto ao despedir os fiéis. No fim das reuniões, nas primeiras décadas da história da igreja, se isso puder ser confirmado, significa que os cristãos já estavam conscientes dessa realidade divina desde muito cedo na vida da igreja. A fonte da graça do Senhor Jesus é o amor de Deus no Espírito Santo, uma saudação trinitária. Então nós vemos que quando o pastor vai despedir a igreja, que ele dá a bênção apostólica, né? Nós vemos essa bênção lá atrás. Então nós vemos que até hoje é usada essa bênção. E quando se fala essa bênção, se coloca as três pessoas em uma só. Então por isso que nós cremos, e nós não temos que ter dúvidas, que Pai e Filho e Espírito Santo são um. Apesar de alguns defenderem que, peraí, mas Deus, Jesus age nessas questões, o Espírito Santo age nessas questões, Deus faz assim. Mas para nós, meus irmãos, nós temos que entender que são um. Nós temos que entender que Pai, Filho e Espírito Santo agem na nossa vida como um único Deus. Deus trino e uno revelado. Temos aqui a diversidade de operações e funções na unidade de Deus. É Deus quem nos chama por meio do Espírito Santo. Jesus é o nosso Senhor, a fonte de nossa fé e esperança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, glória e majestade, que subsistem desde a eternidade em uma só substância, indivisível, mas manifesto na história. Salvifica em formas pessoais e funções distintas. Irmãos, aqui está dizendo que eles têm funções distintas, né? O Espírito Santo veio para nos consolar, para nos encher e tal, e Jesus, ele é o nosso que intercede por nós, que, vamos dizer assim, que nós temos que falar com Deus através de Jesus, porque o Pai, mas tudo isso, meus irmãos, tudo isso que nós vemos, algumas distinções, se assim a gente pode colocar, é a mesma coisa, porque Deus é um só. Apesar de repente agir, como nós vemos aqui em Coríntios, que nós falamos que ele aqui está falando em três situações, porém é o mesmo Espírito, porém é o mesmo Deus que age em três diferentes situações da nossa vida, mas nós sabemos que tudo que acontece, quem age na nossa vida é Deus, o Deus uno, né? Mesmo que às vezes a gente acha que há algumas diversidades acerca da atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porém eles são um. É difícil às vezes a gente conseguir entender às vezes essa questão, porém, quando nós vemos que Deus está agindo na nossa vida, saiba que não é apenas o Deus, a gente fala Deus Todo-Poderoso agindo na nossa vida, e nós sabemos que não é só Deus, também o Espírito Santo está agindo, o Filho também está agindo, em situações, como nós vemos aqui, o comentário de repente alguma questão distinta, mas os três agem na nossa vida, meus irmãos. É isso que nós temos que glorificar ao nome do Deus Todo-Poderoso por tudo que Ele tem feito, porque é os três que agem na nossa vida. Na criação, o Filho estava lá, o Espírito Santo também agiu. Então nós vemos que tudo que foi feito através da palavra. Quem é a palavra? É o Senhor Jesus, que é a palavra. O Deus Trino e Uno, uma questão crucial. A Bíblia mesmo mostra com clareza meridiana a divindade do Filho, e o Verbo era Deus. Trata-se de uma divindade plena e absoluta, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
As Escrituras afirmam também que o Espírito Santo é Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E também Senhor. Ora, o Senhor é o Espírito. Como conciliar essa verdade com o monoteísmo ratificado pelo próprio Senhor Jesus? Tal não se trata de triteísmo, isto é, três deuses, pois existe um só Deus e um só, existe um só Deus e Deus é um só. A única explicação é a Trindade. Eu estou lendo aqui mais a revista hoje para não termos nenhuma dúvida, porque o comentarista aqui, essa é uma questão muito difícil de muitas vezes a gente passar para as pessoas. E às vezes lendo algumas coisas aqui da revista ou lendo o estudo, passando, fica mais fácil, meus irmãos, até para os irmãos memorizarem acerca daquilo que está sendo falado. Porém, nós vemos aqui que tal não se trata de triniteirismo, isto é, três deuses, pois existe um só Deus e Deus é um só. Ou seja, não existe três deuses, existe um só Deus, né? Que às vezes, como a gente falou no tópico anterior, que age de formas distintas, porém não é deuses, não são deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo é um único Deus. Eles agem de forma conjunta, eles agem de forma, meus irmãos, a beneficiar os seres humanos. Eles agem, como nós vemos que agem de formas distintas, na nossa vida, porém, meus irmãos, todas as áreas da nossa vida é controlada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Toda a nossa vida quem age é Deus. Não são deuses. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Não, é o Pai e Filho e Espírito Santo, é o único Deus. Então nós vemos aqui que esse monoteísmo que nós falamos de um único Deus, às vezes alguns têm dificuldade para entender. Por quê? Porque, poxa, mas se é monoteísmo, como é que pode ter Pai, Filho e Espírito Santo? Por isso que a única explicação é a Trindade. Por isso que Tertuliano, ele colocou com a palavra Trindade, para poder, vamos dizer assim, resumir aquilo que nós temos, aquilo que nós já sabemos. A Trindade. A Trindade está presente na Bíblia desde o Antigo Testamento. O Senhor Jesus apresenta o Pai e o Espírito Santo num tipo de relacionamento eu, tu e ele. Antes de sua ascensão ao céu, Jesus mandou que os discípulos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós vemos que a Trindade está presente lá no Antigo Testamento. Quando Deus criou todas as coisas, como nós falamos, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, através, é a palavra e o Espírito Santo quem agia para que as coisas pudessem acontecer. Porém, nós vemos que isso é a Trindade que está presente no Antigo Testamento e várias outras, de repente, algumas outras passagens, que quem agiu no Antigo Testamento, Jesus também agiu no Antigo Testamento. Jesus já era Deus no Antigo Testamento. O Espírito Santo também já agia no Antigo Testamento. Eles, meus irmãos, são um. O Pai, Filho e Espírito Santo são um. Nós vemos que nessa lição está explicando muito bem acerca disso. Nós cremos num monoteísmo, nós cremos num único Deus, porém em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui, aí Jesus, falando para os seus discípulos, dizendo, ide por todo mundo, pregar o Evangelho e batizai. E quando nós formos batizados, ou se nós tivermos a oportunidade de batizar alguém, nós temos que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como nós vemos que Jesus ensinou. Então, os três são um. O 3, as crenças inadequadas. Aqui nós vamos ver aquelas questões que divergem acerca daquilo que nós cremos, acerca da Trindade. Então, os monarquianos dinâmicos. Trata-se de um movimento que surgiu após a metade do segundo século, em torno do monoteísmo cristão. Tertuliano, um dos líderes cristãos daquela geração, polemizou com eles, chamando-os de monarquianistas, do grego, monarquia, governo exercido por um único soberano. Eles ensinavam que Jesus recebeu a dinamis, ou seja, o poder, por ocasião do seu batismo no Rio Jordão. Outros afirmam que Jesus se tornou divino por ocasião de sua ressurreição. Todas as ideias do movimento negavam a deidade absoluta de Jesus e contrariavam a crença desde a era apostólica que considerava Jesus o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eles são os ancestrais do arianismo. Irmãos, Jesus, ele foi ser batizado no Rio Jordão por João Batista
Porque era uma prática de antigamente. Porque o João Batista fala, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. O que Jesus diz? Para que se cumpra a palavra. Jesus não precisava de nada disso para que o seu poder fosse aumentado. Ele fez isso para que a palavra fosse cumprida, porque ele sendo a palavra deveria se cumprir. Ou, na nossa vida também tem que se cumprir. Então aqui nós vemos que eles quiseram dizer o quê? Que Jesus recebeu o poder depois do batismo. Outros vão falar que tudo isso aconteceu após a ressurreição. Mas nós sabemos, meus irmãos, que antes da ressurreição, quando Jesus pisou nessa terra, ele já era Deus, ele já era um com o Pai. Ele falava com o Pai para que todos pudessem, meus irmãos, tomar como exemplo, e quando fosse pedir algo, e quando fosse dizer, vamos dizer assim, rogar ao Pai, falar com o Pai, para que pudesse alcançar os bens, vamos dizer assim, os bênçãos espirituais, até mesmo algo material. Porém, deveria ser colocado ao Pai. Mas você vai dizer, mas, irmão, mas espera aí, na época de Jesus não se fala de Pai, Filho e Espírito Santo. É que naquele momento, meus irmãos, quem estava aqui era Jesus. Jesus por diversas vezes se colocou como Deus, se colocou como o Criador de todas as coisas. E eles não entendiam. Então para nós hoje, nós sabemos que Deus, que o Senhor Jesus é Deus. E Deus se fez revelar para nós nessa terra através do seu Filho Jesus. É Deus, meus irmãos. Jesus aqui nessa terra era Deus se revelando ao seu povo, se revelando à sua criação. Então aqui, nós vamos ver que teve alguns movimentos que, vamos dizer assim, que iam contrário àquilo que estava sendo ensinado, aquilo que estava sendo colocado, aquilo que Tertuliano ele falou. Então, teve muitos contrários. Outro também foi os monarquistas modalistas. Esses são assim identificados porque ensinavam que Deus aparece de modos diferentes para eles. Para eles, Deus aparece com a máscara de Pai na obra criadora, com a máscara de Filho no seu nascimento e na ascensão, e a partir daí aparece com o Espírito Santo. Não são três pessoas, mas três faces, semblantes ou máscaras. É a doutrina unicista que nega a trindade. Trata-se de um erro teológico crasso, pois a Bíblia é clara na distinção dessas pessoas. O bispo Sabélio foi o principal expoente dessa doutrina. Por isso, ela é conhecida como sabelianismo. Seus herdeiros espirituais ainda estão por aí. O resumo teológico deles é o seguinte: Deus é Jesus, no entanto a Bíblia ensina que Jesus é Deus. Então, eles queriam trocar aqui. Irmãos, Deus se revelou através de Jesus. Não são três máscaras. Não é cada um tem a sua máscara, cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem a sua forma de atuar, vamos dizer assim, de pensar, vamos dizer assim, cada um age conforme que está pensando. Não, os três pensam em comum. Quando Jesus vai estar pensando, o Espírito Santo é a mesma coisa, o Pai, Filho e Espírito Santo, meus irmãos, eles pensam da mesma forma. Pelo menos é a forma que nós podemos colocar para que a gente possa entender. A gente tem que trazer para o nosso mundo para poder entender algumas coisas espirituais. Então vamos pensar assim: são três pessoas que estão pensando a mesma coisa, que agem da mesma forma, porém em algumas coisas e cada um age na nossa vida, às vezes age de uma forma, vamos dizer assim, acho que dá para colocar diferente. Por quê? Porque de repente o Espírito Santo de Deus é o que nos consola através de Jesus e através do Pai. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele, vamos dizer assim, ele já chega ao Pai. Nós temos que orar em nome de Jesus para que nós podemos ser ouvidos pelo Pai. Mas o Espírito Santo também está agindo em nós para que a gente venha fazer essa oração. Então, os três pensam de uma forma conjunta. Então aqui, eles queriam dizer que de repente, vamos colocar como essa máscara aqui, como se os três pensassem de formas diferentes. Mas não, os três são um, meus irmãos. Aqui é só um comentário e teria que fazer um estudo mais aprofundado. Mas o arianismo, meus irmãos, foi uma das doutrinas que mais deu trabalho naqueles dias. Por quê? O arianismo é o nome da doutrina formulada por Ário e do movimento que ele fundou em Alexandria, Egito, no ano 318. Sua doutrina contrariava a crença ortodoxa seguida pelas igrejas desde o período apostólico. Ário ensinava que o Senhor Jesus não era da mesma substância do Pai. Então, o arianismo, até hoje, ele, vamos dizer assim, ele é atuante na nossa sociedade. Nós vemos que Adolf Hitler, em 1930, 1933, mas quando ele subiu ao trono em 1933, nós vemos que ele queria colocar essa doutrina do arianismo, uma raça só,
mas também tinha outras coisas por trás. Então nós vemos que o arianismo, ele não, acredita que Jesus não é da mesma substância de que Deus. Ainda hoje, muitos são adeptos desse movimento, ou vamos dizer, ou dessa seita, se a gente pode dizer assim, porque dizer que Jesus não é da mesma substância que Deus. Então nós vemos que eles querem diferenciar, o Ário queria diminuir, o bispo Ário queria diminuir acerca de quem era Jesus perante Deus. Jesus, ele é Deus, meus irmãos, ele é Deus. Então eu queria diminuir Jesus perante Deus, dizendo que Jesus era uma criatura de Deus, meus irmãos. Irmãos, tem muita coisa no mundo espiritual que a gente não consegue entender, mas aqui foi ensinado para nós, a Bíblia Sagrada, Jesus se coloca como Deus, como Criador de todas as coisas, como aquele que criou todas as coisas e que através do Pai, através de Jesus, Deus se revelou a nós. Então nós vemos que eles querem diminuir vamos colocar a participação de Jesus na nossa vida. O tópico 4, a resposta às objeções acerca da Trindade. Esclarecimento. Os unicistas modernos pregam que a doutrina da Trindade é uma invenção do Concílio de Nicéia, por ordem de um imperador romano pagão. Então, meus irmãos, acha que a Trindade, quando nós vemos ali Constantino, quando em 318 ele, vamos dizer assim, colocou um concílio, alguns vão dizer que ele se converteu, os irmãos já conhecem a história, se converteu ao cristianismo, ele teve um sonho de uma cruz, e aí através daquilo ele venceu a batalha. Então nós vemos que quando isso aconteceu, através do Concílio de Nicéia, ele era um homem pagão, alguns vão dizer que ele continuou em algumas coisas do paganismo, porém, nós vemos que ele colocou o Concílio de Nicéia. Mas Tertuliano já havia formulado a doutrina da Trindade. Então, como é que pode vamos dizer assim, um pagão dizer que a Trindade agora é a Trindade, pronto, e acabou e está tudo certo? Mas eles questionaram com isso. Então, nós vemos aqui que, além disso, o tema do referido concílio, o Filho, reafirma a deidade de Jesus e a sua consubstancialidade com o Pai. O credo não traz informação alguma sobre o Espírito Santo. O documento aprovado em Nicéia tornou-se ponto de partida ao invés de ponto de chegada. A controvérsia prosseguiu por duas razões principais: a volta do arianismo e a indefinição sobre o Espírito Santo. Então, estava meio indefinido acerca do Espírito Santo. Mas Tertuliano já havia colocado como Pai, Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo como a Santíssima Trindade. E é nisso que nós cremos. É nisso que nós temos, vamos dizer assim, a nossa convicção de fé. A nossa convicção é que Cristo Jesus é um com o Pai. O Espírito Santo é um com o Pai. E aqui depois nós vemos a definição de Tertuliano. Ele foi neologista da igreja que criou o termo Trindade. Na seguinte declaração: todos são um, por unidade de substância, embora ainda esteja oculto o mistério da dispensação que distribui a unidade numa Trindade, colocando em sua ordem os três Pai, Filho e Espírito Santo. Três, contudo, não em essência, mas em grau, não em substância, mas em forma, não em poder, mas em aparência, pois eles são de uma só substância e de uma só essência, de um só poder e de um poder só, já que é desde um só Deus que esses graus e formas e aspectos são reconhecidos com o nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, portanto, a essência, a substância e o poder são um só, mas a diferença está no grau, na forma e na aparência que chamamos de pessoas. Então, para nós entendermos e ficarmos latentes na nossa mente, nós falamos que são pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós vemos que Tertuliano, ele define isso. Ele define para que não venha ter nenhuma, vamos dizer assim, a pessoa ficar em dúvida, nenhuma dúvida quanto a isso. Por quê? Porque as pessoas tinham dúvida naqueles dias, tinham dúvida. Jesus já havia ressuscitado já há alguns anos e teve alguns concílios que foram passados, concílio que passou como o concílio de Nicéia. Nós vemos que houve toda uma discussão de quem era Deus. Nós vemos que o arianismo toma proporções muito grandes naqueles dias. O bispo Ário, ele defendia que Jesus não é da mesma substância que Deus, então não pode haver trindade. Então houve discussão. Porém, em meio a todas essas discussões aí, em meio a todas essas questões, nós da Assembleia de Deus, nós cremos na Santíssima Trindade. Nós cremos que Jesus e que o Espírito Santo são um com o Pai. Então nós vemos que eles são Deus, não são deuses, são Deus. Só voltando àquela questão. Então nós vemos aqui que Tertuliano,
ele coloca, ele explica o porquê de tudo isso. Ele está falando o porquê, porque é da mesma substância. Não adianta falar que não, eles são Deus. Não tem como dizer que não são. São Deus. Jesus se veio nessa terra, repetindo, através do Pai. O Pai se revelou através de Jesus para nós nessa terra. Então os três são um. E ele explica aqui muito bem. Então vamos aqui para o 3. Formulação definitiva da Trindade. Eu estou lendo bastante, meus irmãos, para não ficar nenhuma dúvida. Isso só aconteceu no Concílio de Constantinopla em 318. Porque no Concílio de Nicéia nós vemos que ninguém estava acatando isso. Por quê? Porque como pode esse homem colocar isso, agora tem que ser... Não, e muitos se levantaram. Mas, no Concílio de Constantinopla, em 381, com base nos trabalhos de Atanásio, que combateram os arianistas e também os grupos contrários à doutrina do Espírito Santo, como os pneumatomacianos e os tropicianos, e com base nas obras dos chamados pais capadócios, Basílio de Cesareia, for muito importante, Gregório de Nicéia e Gregório de Nizanço, o credo de niceno constantinoplaniano reafirma o credo de Nicéia e define a divindade do Espírito Santo, estabelecendo de uma só vez por todas as doutrinas da Santíssima Trindade. Então nós vemos que do Concílio de Nicéia, quando eles não falaram muito sobre o Espírito Santo, não quando foi falado sobre Tertuliano, tinha colocado, mas eles falaram, não, muito Espírito Santo não, teve toda a confusão. Nós vemos que isso foi definitivo em 381 através de Atanásio, que Atanásio ele combatia muito o arianismo. Por quê? Porque queria diminuir acerca de Jesus sendo Deus. Aí, meus irmãos, se entrasse essa questão de que Jesus não era Deus, se Jesus sendo Deus já entra várias questões querendo diminuir acerca do que Jesus fez por nós, imagine se isso tivesse entrado. Aí, meus irmãos, nós estaríamos, vamos dizer assim, muito complicado as pessoas compreender acerca de Jesus se tivesse entrado essa doutrina. Mas, graças a Deus, não entrou. Em 381, em Constantinopla, alguns teólogos da época, como Basílio de Cesareia, como Gregório, como outros que nós vemos, Atanásio principalmente, que combatiam o arianismo, eles definiram, não, a Trindade existe. Pai, Filho e Espírito Santo são um, como quem diz, pronto e acabou, não tem mais discussão. Então, através daí, nós vemos que isso foi definitivo. E hoje, nós cremos na Santíssima Trindade. Nossa conclusão. Diante do exposto, está claro que a doutrina da Trindade é bíblica e está presente desde o Gênesis até o Apocalipse. Nós falamos no começo. Você não vai ver o nome Trindade na Bíblia, pois nós sabemos que ela existe. Ela é a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo é a nossa Trindade. Quem criou esse nome? Tertuliano, defendido por Atanásio, defendido por outros teólogos da época. Aí, meus irmãos, se você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.